história pelo seguinte. Só 2 segundos, 1 segundo. Vai acabar a história é o seguinte, porque eu vim aqui para falar, mas eu estou saindo daqui um milionário. Eu estou saindo daqui um milionário. Porque a informação que eu preciso ficar sozinho para absorver todo ele. E os últimos serão os primeiros. Ela começou a falar de uma história. Começa uma história, por favor. E quando eu fizer assim, muda a pessoa e a pessoa segue a história. Queria que eu comece uma história. Rápido, não pensa. Não quero que pense. Era uma vez para si. Não mandei parar, não. É isso aqui que eu mando parar. Que muda a pessoa. Vai. Então, era uma vez no Brasil, um país muito rico. Rico de vida, pessoas, de histórias. Histórias vividas com pessoas que sonhavam. Sonhavam com um mundo melhor, cheio de possibilidades, não sei. Não pensa. E embora os sonhos fossem bastante parecidos, era o contrário. Embora fizessem coisas muito diferentes, na verdade os sonhos eram muito parecidos, o que eles esperavam. O problema é que eles eram índios e a cultura deles era diferente de quem chegou aqui para dizer que o Brasil estava sendo descoberto. Portanto, quem não os escutou estava perdendo o bonde da história. E como eles não concordavam com essa nova ordem que estava chegando de fora, eles acabavam não se rendendo, acabavam se matando e tiveram que trazer pessoas de outros lugares para habitar aqui. E essas pessoas estavam dispostas a compartilhar qualquer tipo de ajuda possível. Ajuda mútua, ajuda de possibilidades de transformações, de alegrias, de tristeza, tudo que viesse. Sendo que o país era deles. E eles é o que eram os explorados. Mas eles queriam ficar por cima da carne seca, porque só ficar sendo explorado, sendo castigado. Para com isso, o Brasil sempre foi deles. Sim, então eles passaram a almejar outros objetivos, visando o bem comum, que como a terra era deles e outras pessoas queriam e já tinham tomado posse para parar com essa guerra, eles teriam que tomar alguma atitude que não fosse a guerra. Dentro da guerra, então a gente pode pensar também a música, o ritmo delas, e que na verdade, como hoje em dia é dito que o fado é português, a gente pode pensar no Tinhorão que discute exatamente o contrário, né? Que ele fala assim, não, que o português veio pra cá e voltou, e veio... Então, essas pessoas, os brasileiros, resolveram se organizar, e cada um fazendo um pouquinho do que eles sabiam fazer. Se juntaram e começaram a fazer. Aí disso nasceu o vocabulário, nasceu as regiões, nasceu as culturas de plantio, de agricultura, de transporte, de vida, formas de moradia, fora as migrações entre eles, a troca de cultura entre os lugares, cada condição que cada lugar oferece, cada clima, cada relevo, cada tipo de animal. E aí, anos e anos depois, nas favelas cariocas, novos batuques começaram a surgir, né? Os novos índios lá batucando, lembrando dos seus tempos de guerra e tal. E esses índios também foram massacrados, não pelos portugueses, mas pela mídia. E eles conseguiram ressignificar todos os estigmas e os rótulos e agora estão fazendo uma parada muito foda, que é através desses estigmas e rótulos, utilizar isso como uma arma política, tipo o pessoal os funkeiros. E essa nova tribo está surgindo aqui, todos são diferentes, mas com um ideal comum do bem maior, que na verdade todo mundo que pensa em diferença. E com isso eles estão se expandindo, indo de cidade em cidade, divulgar aquilo que eles acreditam, com muito fervor, com muita autoconfiança, indo pelo mundo afora, o céu é o limite. Criando assim as tecnologias, as armas que acabam se tornando contra você. A mídia, a câmera que está me filmando, que me deixa constrangida, esse tipo de coisa. Mas os funkeiros não ficavam só entre os funkeiros, eles também se relacionavam com outros grupos. Tendo em vista que estava essa relação entre funkeiros e mídia, teve a ideia brilhante, Adriano, de criar um curso
para projetos culturais em visão de... Em visão de tantos sonhos que existem soltos por aqui, a gente não sabe como é que vai juntar direito para fazer deles uma força mais pesada. Mas aí essa força mais pesada foi ficando pesada. Até que explodiu e caiu em cima de todos e foi. E aí explodiu. E foi. E surgiram das cinzas novas pessoas que tinham os mesmos sonhos, os mesmos parâmetros. Mesmos parâmetros que muitas das vezes a gente desacredita, mas acreditando. E isso aí que é importante para a gente conseguir continuar a nossa caminhada. E nessa caminhada todos entraram em um único barco e começaram a remar todos juntos e o barco foi ganhando os mares, navegando. E esse barco foi parar no meio de várias favelas e todos se uniram em prol da mudança social. E visando coletivos o tempo todo nessas favelas, formaram novos agentes que vão levar para as outras favelas e outros... E vão multiplicando todas essas culturas. E vai surgindo outras pessoas. As outras pessoas começaram a gritar, o coletivo fortalece. E isso foi essa seria a nova ordem mundial. E a nova ordem mundial vem crescendo, se tornando cada vez mais forte, com novos participantes que acreditavam no mundo melhor, na capacidade de vencer e de lutar. E acreditando que para vencer tem que também ter sentimento. Escutar a alma. A história pode ser contada e recontada, só depende de nós. Então, passa por etapas, depois volta, renova-se, renova e a história está em curso. E esse curso nós temos que resguardar tudo aquilo, a nossa cultura e levar todo esse contato coletivo para levar isso ao mundo e trazer novas oportunidades para todos. Não mandei parar, não. Eu não parando e o sentimento que move hoje. Nessa história, você no contato esqueceram de incluir um povo que veio da África. Que veio, se juntou, somou, faz parte desse coletivo de favelas, moram nas comunidades e está ajudando a construir todo esse país, esse país chamado Brasil. E como eles esqueceram de incluir esse povo, lembraram, incluíram esse povo que continuam felizes. Sentimento coletivo, do companheirismo, solidariedade. E esse companheirismo, UFA, graças a Deus, estão já UFA com a gente para vir novas mentes, para as pessoas ficarem mais contentes. Os agentes que aqui se formaram, tentando fazer de toda essa gente esquecidas e lembradas, tentaram e conseguiram transformar tudo que passou pela frente. Pela frente, por trás. Pela frente, por trás, por cima, por baixo. Essa é uma realidade que a gente tem que enfrentar de frente. Finalmente as luzes se acenderam e percebeu-se que o controle exercido por um pouquinho de pessoas, exercido sobre uma maioria imensa, estava escravizando essas pessoas e as pessoas começaram a se libertar quando perceberam seus algozes. E tudo isso tem a ver com o sentimento que a minha colega falou ali. Basta olhar para dentro, basta pensar com... Vamos de consciência, vamos pensar, vamos assistir filmes, vamos ler. Vamos ler e vamos disseminar essa leitura, depositando a esperança nas crianças e nos jovens, que são o nosso futuro. E é esse futuro que está sendo criado desde já adiante aí, E eu vou seguindo adiante, senão não vou parar, um pouquinho mais, embromando aqui, já que... Mas como eu estava dizendo, que as crianças são
Então, o nosso grande, né? Nossa grande esperança, né? Então, a Esperança, uma grafiteira, pegou umas tintas, grafitou tudo isso no muro, toda essa história, para que ela não fosse esquecida e o futuro, a partir daí, pudesse ser melhor. Mas o que foi grafitado jamais vai ser esquecido. Então, o que está no nosso coração fica na mente, fica na memória, vai ser passado para os nossos filhos, que vai passar para os nossos netos, e a história da periferia vai ser sempre lembrada e festejada. Obrigado.